Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, nós sempre que lemos esse texto, nos deparamos com muitas verdades, e esta noite eu tive um desejo, uma vontade de pregar aos irmãos falando desse texto. Então eu quero convidar a Igreja do Senhor para nós meditarmos nesse texto. Eu intitulei essa mensagem dessa noite, com um tema muito simples, que quer dizer o perdão que liberta e convida à santidade. O perdão que liberta e nos convida à santidade. O contexto dessa história é que Jesus estava no Monte das Oliveiras e de manhã bem cedo ele desce e vai ao templo. Vai ao templo que era de costume. Jesus está ali ao templo. E as pessoas vinham, se juntavam ao redor de Jesus para ouvir da boca de Jesus os seus ensinamentos. E Jesus assim estava a fazer, ensinando as pessoas a falar ou a viver o reino dos céus. De repente, alguns escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi apanhada num delito de flagrante adultério. E eles põem essa mulher no meio da multidão, no meio do povo, e indaga Jesus e faz um questionamento a Jesus. E diz: Senhor, nós apanhamos essa mulher num delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que nós apedrejássemos essa mulher. E o Senhor, o que dizes? O que dizes? Eles fizeram isso não porque são bons, não porque são justos, não porque eles queriam justiça, não porque eles queriam limpar a alma daquele homem que estava sendo traído ali, ou até mesmo a alma, o coração daquela mulher que também estava sendo traída, porque a lei lá em Levítico, capítulo 11, versículo 10, diz que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Ambos, os dois que estivessem cometendo adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Eles levaram só a mulher. Por quê?
Por que não levaram também o homem, já que eles queriam justiça? E o texto vai nos dizer que eles fizeram isso com o intuito de achar em Jesus algum defeito ou algum motivo para o acusar. O texto não diz, mas na época em que Jesus viveu, o povo judeu vivia sobre vassalo de Roma. O reino de Israel era vassalo de Roma, né? Então é o seguinte, o Império Romano, eles tinham uma certa tolerância. E cometer um ato desse, apedrejar uma mulher porque foi apanhada de adultério, e não apedrejar o homem, poderia ser que eles tivessem, que eles achassem que Jesus era incoerente, e Jesus perderia o apreço pela sociedade. A sociedade poderia dizer, esse homem ele não é justo, porque ele mandou apedrejar a mulher e o homem não. Talvez fosse esse o critério, ou talvez fosse isso que os fariseus queriam acusar Jesus. E ele diz também, a lei manda que nós apedrejemos. O que o Senhor diz? Jesus poderia dizer, não apedrejais. E com isso eles iriam dizer que Jesus estava quebrando a lei de Moisés. E sendo assim, o povo também, mais uma vez, rejeitaria Jesus. Jesus não deu ouvido a eles e baixou e continuou a escrever. O que Jesus escrevia no chão, eu não sei. A Bíblia não menciona. Não me cabe fazer inferência. Mas eles continuaram a insistir e dizendo, o que o Senhor diz? O que nós devemos fazer? Jesus levanta, olha nos olhos dele e fala uma frase que quebra todo aquele pessoal. Diz, aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse é o relato da história, foi nesses quesitos que essa história se deu. E a Bíblia vai nos informar que todos, a começar pelo mais velho até o mais novo, todos eles se retiraram, ficando apenas a mulher e o Senhor. Esse é o contexto. Vamos para a exposição desses versículos. No versículo 1 e versículo 2, Jesus vai dizer, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, né? E de manhã cedo tornou a entrar no templo, e todo o povo vinha a ele, né? E sentando-se o ensinava. Jesus não fugiu, né? Jesus não fugiu, não evitou a controvérsia, mas se manteve firme no lugar de ensino. Ele buscava estar sempre entre o povo, mesmo entre aqueles que se opunham a ele. O Senhor Jesus não se afasta de nós em nossos momentos de dificuldades. O Senhor não deixou de ir ao templo. O Senhor foi ao templo ensinar como lhe era de costume, né? Então o versículo 2 nos informa isso. O versículo do 3 ao 6 vai narrar o acontecimento que os mestres da lei, né, os escribas, aquelas pessoas que eram intelectuais da época, eles escreviam a palavra de Deus e até mesmo traduziam. E os fariseus, que eram então o grupo mais religioso da época, trouxeram essa mulher, e foi então nesse quesito que acontece esse relato. Repare que na hipocrisia daqueles homens da lei, eles exigiam, né? Eles exigiam que a lei fosse feita. Eles exigiam apedrejasse aquela mulher. Era isso que eles exigiam. Mas a lei exigia que tanto homem quanto mulher deveriam ser apedrejadas, que nem eu já falei. E o homem não estava ali. Eles usavam a palavra de Deus como arma, não como guia. Jesus escrevia na terra. Muitos entendem que escrevia os pecados de cada um deles, mostrando que ninguém era sem culpa. Ele não caiu na armadilha, pois sua justiça não é a dos homens. Alguns estudiosos, eles fazem inferência, dizem, o que é que Jesus escrevia na terra, ali diante daqueles homens? Algumas pessoas dizem que enquanto aqueles homens faziam acusação, Jesus escrevia lá na terra, não mentirás, não darás falsos testemunhos. Algumas pessoas pensam que poderia ser isso que Jesus estava escrevendo no chão. A Bíblia não fala sobre isso, nós não vamos comentar. Entretanto, irmãos, uma coisa eu sei, eles fizeram isso não porque eram justos, porque eram santos, porque queriam justiça, mas porque queriam, de certa forma, ter de que acusar Jesus de injustiça
ou de infidelidade à lei, ou qualquer outra coisa parecida. Mas Jesus não deu ouvido a ele, porque a sua justiça, irmão, não é a justiça dos homens. Não é a justiça dos homens. O versículo 7, nós vamos ver a verdade que Deus desmascara, né? O versículo 7 diz assim: e como continuasse interrogando, levantou-se e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus não negou a lei. Notem bem, Jesus não disse, não, a lei não quer dizer isso. A lei não disse que essa mulher não deve ser apedrejada. Jesus não disse isso. Jesus não negou a lei de forma nenhuma, mas ele exerceu misericórdia, irmãos. Misericórdia. O que nós estamos vendo aqui são pecadores condenados, debaixo da mesma lei, condenados pela mesma lei que aqui eles estavam agora acusando aquela mulher. E Jesus lembrou, né? Ele lembrou que a sua justiça, ou seja, que a justiça dos homens não cabe, né? Não cabe, a justiça dos homens não cabe aqui. O que vale aqui é a justiça de Deus. Jesus mostrou, ele não negou, né, a lei, mas lembrou que a justiça humana não cabe a quem também vive em desobediência. Nenhum de nós tem autoridade, irmãos, para julgar ou condenar outro, pois todos estamos sob a mesma graça. A condenação pertence só a Deus, que conhece o coração. Por que vocês acham que Jesus disse àqueles homens: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra? Jesus nos conhece, sabe que todos nós somos pecadores, que todos nós temos defeitos, temos manchas que o pecado deixou em nós, manchas que só podem ser cobertas, só podem ser limpas através do seu sangue. Não é a religião ou a religiosidade que tira isso de nós, que tira a mancha do pecado, que nos liberta daqueles erros que cometemos, pecados que outrora praticávamos liberalmente, mas é o sangue de Jesus. Jesus poderia sim exigir que fosse trago também o homem, para que fosse cumprida a lei, mas Jesus preferiu exercer misericórdia. A palavra de Deus, né, a palavra de Deus troca a consciências, né, toca a consciência. Os mais velhos saíram primeiro. Os mais velhos saíram primeiro, ou seja, a palavra de Deus toca na consciência, toca no nosso coração, e deve tocar a cada dia. Nós, hoje, a igreja do Senhor, eu falo nós, eu estou me referindo a todas as igrejas, todas as pessoas que se dizem crente. Pelos passados anos, nós viemos a cada dia nos tornando pessoas insensíveis, não mais do que apenas religiosos. E isso é tão verdade que quando a gente vai pregar a uma pessoa, um exemplo aqui, homossexual, a pessoa não se aproxima com amor, com carinho, com misericórdia, e diz: olha, Deus te ama, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode te transformar numa nova pessoa. Mas não, a pessoa já chega com acusação, usa a palavra de Deus para acusar as pessoas, não para libertar. Usa a palavra de Deus para fazer acusações que nem esses homens fizeram aqui. Só essa mulher, a lei manda apedrejar. O que o Senhor diz? Usa a palavra de Deus e distorce o real sentido, que é trazer a santidade, trazer a salvação. Não há condenação. Jesus não aprovou o pecado. Note bem, Jesus, não é que Jesus disse: olha, mulher, está tudo bem. Jesus não disse isso. Jesus disse: olha, nem eu tampouco eu te condeno. Eu não te condeno. Mas ele disse assim: ó, vai e não peque mais. Não peque mais. E o que Jesus está dizendo aqui, ó, não há condenação. Jesus não aprovou o pecado, mas não a rejeitou. Ele veio para salvar, não para destruir. A chamada à santidade. O que aconteceu lá foi justamente isso. Jesus disse: ó, mulher, eu também não te condeno. Eu sei do que você fez, não é certo. Jesus não está dizendo em momento algum que é certo. Jesus não aprovou esse ato, Jesus não assinou embaixo essa conduta. Ao contrário. Jesus disse: olha, você errou. Cadê aquelas pessoas que te acusaram? Eles foram embora, eles não te condenaram. Não, Senhor, certamente
Jesus disse, a consciência deles provou que eles também são pecadores. Eles estão debaixo da mesma lei que Moisés escreveu. Eles estão debaixo da mesma lei. Então agora Jesus diz o seguinte: não peques mais. Vai e não peques mais. Há uma chamada aqui, irmãos, à santidade. Há uma chamada aqui à santidade. Todos nós que uma vez nos encontramos com Jesus, recebemos o chamado de Deus, nos aproximamos ou fomos levados até Jesus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e recebemos de Deus: eu também não te condeno, meu filho, vai em paz e não peques mais. O que ele disse, o que ele diz e o que significa em nossa vida é justamente isso, que nós devemos viver uma vida de santidade, buscar uma vida de santidade. Quando Jesus diz vai e não peques mais, ele está dizendo: não viva uma vida de pecado, não se entregue cabalmente aos seus desejos e paixões infames, mas tente viver uma forma de vida limpa, digna, honrosa. Não peques mais. Então note isso, irmãos. Jesus, ele traz aqui um chamado à santidade. E em terceiro lugar, irmãos, nós vamos ver aqui alguns ensinos principais para nós nos dias de hoje, né? O primeiro ensino é: Deus não usa a graça para anular a verdade, nem a lei para negar o amor. Ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Jesus, ele não usa a graça para anular a lei. Ele não usa. Mas ao contrário, assim como ele é justo, ele também é gracioso. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é justiça e graça. Então, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos nos poupar ou até mesmo nos guardar de exercer a nossa justiça. Porque a nossa justiça, irmão, é falha. Nós não temos a capacidade que Jesus tem de sondar os corações, ver a verdade por trás das mentiras. Nós não temos essas capacidades. Então a palavra de Deus vai nos aconselhar que nós pratiquemos a misericórdia. Em vez de parecermos justos e tentarmos executar e tentarmos viver conforme a nossa própria justiça, a palavra de Deus vai dizer: praticai a misericórdia. Seja misericordioso. Perdoe ao vosso semelhante, perdoe ao nosso próximo. Por quê? Porque se vocês condenam nos outros aquilo que vocês mesmos fazem, quão grande será a vossa destruição? E a palavra de Deus vai dizer: hipócritas, vocês condenam nos outros aquilo que vocês mesmos praticam. Então a palavra de Deus vai nos dizer: exerçam a misericórdia. Exerçam a misericórdia. Foi isso que Jesus fez, exerceu misericórdia. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Outra coisa, a graça de Deus, ela liberta, ela traz uma liberdade, nos livra do castigo. E isso nos traz força para viver, isso nos traz força para nos tornar uma nova pessoa. A graça de Deus nos torna um novo homem. Eu tenho certeza que aquela mulher saiu dali transformada. Ela estava prestes a ser apedrejada, estava prestes a perder a sua vida. E o seu Salvador lhe perdoou. Lhe mostrou um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Viva agora uma vida de santidade. Seja uma nova criatura. Então saiba disso, irmão. A graça liberta do castigo e também, do pecado. Liberta do pecado. Segundo, ninguém tem o direito de julgar ou condenar o próximo. Todos precisamos de perdão. Irmão, se todos nós somos pecadores, se todos nós precisamos de perdão, por que nós devemos condenar o nosso irmão? Por que nós devemos julgar os nossos irmãos? A palavra de Deus diz que nós devemos sim, se uma coisa está errada, nós devemos chegar, se um irmão praticar alguma coisa errada, a palavra de Deus nos dá autoridade para chegar a esse irmão e dizer: ó, irmão, o que você está fazendo está errado. Está errado. Está errado por isso, por isso, por isso e por isso. Muda, para com isso. Isso não agrada a Deus. Isso desonra a Deus. Isso não é do agrado de Deus. A palavra de Deus vai dizer que se o irmão continuar com essas práticas libertinas, com a prática que não agrada a Deus, então o irmão que aconselhou primeiro deve chamar outro irmão para servir de sua testemunha. E mais uma vez, com carinho, com amor,
pregar para aquele irmão, ensinar a verdade para ele, não condená-lo. E se mesmo assim ele não se arrepender, só então expõe o erro dele, para que todos fiquem sabendo. Mas hoje, irmãos, a igreja não faz isso. Os irmãos de hoje em dia, eles não temem nem sequer a palavra de Deus. Se um irmão cometer um errinho que quer, seja ele o tamanho que for, todos pegam em pedras para apedrejar. Todos querem apedrejar. Ninguém se dispõe a ajudar. A palavra de Deus diz que se alguém te fizer andar com ele 1 milha, vai 2. Se alguém te tirar a camisa à força, dá também o casaco. Dá também o casaco para ele. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Exerça piedade e misericórdia. Piedade e misericórdia foi o que Jesus fez aqui. Então nenhum de nós, irmãos, que estamos debaixo da mesma lei, temos o direito de condenar nenhum irmão. Porque a Bíblia diz que a lei que diz não adultera, também diz não matarás. A Bíblia diz que nós devemos amar um ao outro como nós amamos a nós mesmos. E Jesus vai chegar e ele vai fazer um aparato desses mandamentos e ele vai dizer: olha, diante de Deus, qualquer pessoa que olhar para uma mulher e sentir no seu coração um desejo inapropriado para Deus, esse homem já adulterou com essa mulher. E de igual modo, estão todos condenados. Precisam de perdão, precisam da misericórdia de Deus. Pois a lei que diz não adulterará, ela também diz não roubará, não dirás falso testemunho. E ela diz mais: qualquer ser humano que guardar 9 dos 10 mandamentos e cair em um, é culpado de todos. Então isso nos deixa, irmão, de igual modo, todos carentes de perdão, sem exceção. Mas os religiosos de hoje em dia, os religiosos de plantão, eles se acham santos. Santos, 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 irrepreensíveis, entre aspas. Não aceitam a disciplina, não aceitam nem sequer a palavra de Deus. Mas quando um irmão comete um pecado, ou comete um errinho que seja, eles pegam em pedra para apedrejar. Terceiro ponto, irmão: o perdão de Deus é transformador. Deus nos aceita como somos, mas não nos deixa como estamos. O Espírito Santo nos dá força para abandonar o pecado. Isso é uma verdade, irmãos. O Espírito de Deus nos dá força para mudar, nos transforma dia após dia. Deus nos chama como nós estamos. Deus chama as pessoas como eles vivem, mas não os deixa naquele estado. Pois a vida de santidade é um processo que leva a vida inteira. Todos os dias, enquanto noite, seja dia, seja noite. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo, nós temos que ter isso em mente. A nossa vida nessa terra é um processo de santificação. E esse processo ele dura até o fim da nossa vida. É nesse quesito que a palavra de Deus vai dizer: quem está em pé, cuidado, para que não caia. Porque, irmãos, isso é passível de erro. Nós somos passivos de erro. Por isso que a Bíblia nos aconselha para cuidado, para não cair. Cuidado para não cair. E se alguém cair, pega na mão, ajuda a levantar. Devemos guardar de exercer a nossa própria justiça, mas a justiça de Deus. Em quarto lugar, irmãos, Jesus é o único que conhece toda a nossa história. E ainda assim nos estende a mão. Pense assim, irmãos: Jesus é o único que conhece o meu interior. Conhece os meus pensamentos, os meus desejos, o meu coração. E ainda assim, irmãos, me estende a mão. Talvez, se os irmãos conhecessem todos os meus defeitos, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, talvez aqui ninguém me estenderia a mão. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós viramos as costas para que nós não entendemos. Nós viramos as costas para a dificuldade alheia. Mas Jesus não. E é por esse fato que a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo todos nós pecadores. Ele conhece o nosso interior, conhece as nossas dificuldades, como conhecia daquela mulher e de todos os seus acusadores. Jesus conhece. Jesus conhece a religiosidade que há dentro do nosso coração.
Então, irmãos, Ele muda a nossa história e estende a mão a cada um de nós. Vamos aplicar um pouco essa mensagem em nossas vidas, né? Nós, eu e você, carregamos a culpa do erro do pecado. Todos nós, né? Outra vez, né? Ou talvez, nós carregamos a culpa de julgar os outros com rigor. Mas lembre-se, irmãos, Jesus não te condena e Ele te diz: vai e viva uma nova vida. Nós carregamos sobre nós a culpa do pecado, ou até mesmo os julgamentos e pré-julgamentos que fazemos aos nossos irmãos. E nesse momento, irmão, nós devemos lembrar, Jesus não nos condenou. Não, Jesus não nos condenou. Eles até mesmo diz: perdoa-os. Orando a Deus, no momento em que é crucificado, no momento em que é martirizado na cruz, a oração que ele faz ao Pai diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nos dá exemplo de perdão, e ele vai e nos diz: olha, nós devemos perdoar uns aos outros. Aqueles homens, aquela multidão de religiosos que ali estavam, não perdoariam aquela mulher, não perdoariam. Jesus nos ensina a perdoar, e ele ainda diz mais: se nós não perdoarmos quem nos tem ofendido, tampouco Deus nos perdoará. E ainda diz mais: se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, nós não devemos nem orar, porque Deus não ouve a nossa oração. Não ouve a nossa oração. Então, irmãos, há uma necessidade de perdão, há uma necessidade de demonstrarmos amor ao perdido. Há uma necessidade de demonstrarmos carinho, afeto, misericórdia pelas pessoas que caem. Ajudar a levantar, ter piedade, se colocar no lugar dele. Quando nós cometemos um erro que sofremos, o que a gente mais quer? Não é que as pessoas nos entendam, que eles estendam a mão, que nos deem um ombro, que a gente possa conversar, confessar, e que a gente receba uma ajuda, uma palavra de conforto. Não é isso que a gente deseja. Mas o que a gente faz com os outros não é isso. Então, irmãos, nesse ponto aqui, os religiosos de antigamente não são nada diferente dos religiosos de hoje. Homens que se escondem atrás da religião para negar as promessas de Deus, para negar o amor de Deus, para negar o perdão que Deus tem derramado sobre nós. Continuando. Não seja como os fariseus que usam a Bíblia para apontar o erro dos outros, sem olhar para si mesmo. Mais um ponto, irmão, que eu destaquei aqui é justamente isso. Muitos fariseus, principalmente os da história aqui contada, eles usavam a palavra de Deus para acusar os outros. Para acusar os outros, e não para corrigir a si mesmo. E os religiosos de hoje, irmãos, fazem a mesma coisa. Usam a palavra de Deus para acusar. Usam a palavra de Deus para humilhar as pessoas, e não para corrigir a própria vida. Pois a palavra de Deus diz que a diferença entre um homem sábio e um insensato é justamente aplicar na sua vida a palavra que ouviu. Jesus Cristo vai dizer: todo aquele homem que ouvir a minha palavra e pôr em prática o que ouviu de mim, será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que vieram os ventos, né, transbordaram os rios, sopraram com ímpeto sobre aquela, e ela permaneceu firme. Este é o homem que põe em prática na sua vida diária a palavra de Deus. E aquele homem que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, mas ao contrário, ele acusa as pessoas, e até muitas vezes usando a palavra de Deus, distorcendo o sentido real das coisas, esse homem é insensato. É insensato. E não pense essa pessoa que alcançará de Deus algo diferente, porque Deus é justo. A Bíblia vai nos dizer que nós, com o critério que julgamos os outros, seremos julgados também. Então, muito cuidado, irmãos. Cuidado para não julgar os outros, porque nós não sabemos tudo. Não conhecemos toda a verdade, mas exerça amor, misericórdia, perdão, né? Então, nós devemos viver, irmãos,
e receber perdão de Deus. Devemos ofertar perdão também. Nós devemos viver uma forma que agrade a Deus, viver uma vida de gratidão, e isso mostra uma mudança em cada um de nós. Nós que fomos perdoados de tão grande pecado, de uma dívida que jamais poderíamos pagar, nós fomos perdoados. Devemos agora, irmãos, praticar o perdão, perdoar as pessoas. Isso não significa, irmãos, que você vai aceitar que as pessoas vivam da mesma forma promíscua. Não, não é isso. Mas Deus vai nos dizer, perdoa ele. Diga, fale sobre o amor de Deus. Deus te perdoa. Muda de vida. Não é isso que Ele quer para a tua vida. Isso está acabando com a tua vida. Mostre para Ele o que é certo. E mesmo que Ele saiba o que é certo, ainda assim você não tem o direito de condená-lo, mas de orar por ele. A Bíblia diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. É um dever. Orem por aquele que vos persegue. Que dificuldade é essa, irmãos? Que dificuldade é essa? Mas isso é uma prova. Isso é uma prova que somos salvos. Uma prova que somos filhos de Deus. Se nós exercermos misericórdia. Perdoar. Sentir amor. Ser tocado pela consciência, igual aqueles homens foram tocados pela sua consciência. A Bíblia diz que saíram um por um. Eles se tocaram de quem eles são, se tocaram que a sua vida também era cheia de pecado. Eles também precisavam e não vir em pecado e não pecar mais. Eles também precisavam ouvir de Jesus isso, mas eles nem esperaram. Saíram com seus pecados trancados em seus corações. E não ouviram nem sequer da boca de Jesus: meus filhos, vão em paz, não pequem mais. Mas essa mulher ouviu essa mensagem: nem eu tampouco te condeno. Saiba disso, irmãos, nós somos todos pecadores. Todos nós que aqui estamos somos pecadores. O único fato que nos torna aceitos por Deus, que nos torna limpo diante de Deus, é o sacrifício de Jesus. Ele sim é santo. Ele morreu em nosso lugar. E como ele disse para essa mulher, ele diz para cada um de nós hoje à noite: nem eu tampouco vos condeno. Vivam de forma digna do Evangelho. Que Deus possa aplicar essa mensagem em nosso coração, irmãos. Porque nós, de certa forma, somos muito rápidos quando se trata de acusar alguém. Quando se trata de tomar decisões que envolvem a vida alheia. Nós somos muito rápidos, para tirarmos as nossas conclusões, até mesmo não damos às outras pessoas o benefício da dúvida, de se defenderem, de provarem a sua inocência. Então, irmãos, que a Igreja de Deus possa sim viver de forma digna do Evangelho, que as nossas palavras não sejam palavras de acusações, mas que mostrem o verdadeiro amor de Deus, que mostrem o verdadeiro sentido do Evangelho, que Deus veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Amém, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos